Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Você está pronto para a palavra? João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada. Você pode dar alguma coisa à distância. Você pode enviar. Você pode colocar no correio. Mas graça e verdade vieram. A verdade está do lado da graça e não do lado da lei. Muitas vezes você ouve alguém dizer, essa é a verdade do Evangelho. Não é. Se você está sendo duro, está condenando, está sendo legalista, essa não é a verdade. Verdade está do lado da graça. Quando Jesus diz que você conhecerá a verdade e a verdade libertará você, ele está falando para alguns fariseus que conheciam a lei de Moisés. Se a lei fosse a verdade, seria uma redundância Jesus dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, a verdade do Evangelho é a graça. Graça é favor imerecido. A lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram por Jesus Cristo. O primeiro milagre de Moisés, na lei, representando a lei, foi transformar as águas em sangue, resultando em morte. O primeiro milagre da graça foi transformar água em vinho, resultando em celebração e vida. Sob a lei, você tem que tirar seus sapatos, porque o lugar onde você está é santo. Sob a graça, quando o filho pródigo voltou, seu pai disse, coloquem sandálias nos seus pés. Ele tem o direito de estar na minha presença. Sob a lei, é sempre fazer, fazer, fazer. Quando você está sob a lei, você tem que sempre realizar algo. Mas sob a graça, está concluído. Você pode descansar. E que descanso? O descanso é a nossa terra prometida. Deus jurou que eles não entrariam no descanso. Nossa terra prometida é o descanso. Eu vou levar vocês para uma terra onde vocês vão viver em casas que não construíram, lindas casas, mansões, vocês vão beber de fontes que não cavaram, comer de pomares que não plantaram. Que terra prometida é essa? É baseada na obra de outro. Nossa parte como crentes é descansar. Quanto mais você descansa, mais Jesus pode fazer em você. Essa é a razão por que não vemos mais de Deus na nossa vida, no nosso ministério, é porque nós fazemos muito. Quando nós fazemos, Deus descansa. Quando nós descansamos, Deus age. Deus disse para Moisés, aquieta-te e vê a salvação do Senhor. Em hebraico, o Yeshua, Jesus. Aquiete-se e veja Jesus. Mas a gente diz, se eu me aquietar, nada vai acontecer. Nós pensamos, não podemos ficar quietos, temos que fazer algo. Mas Deus diz, não faça nada, fique quieto. Se Deus não agir na sua vida, você pode fazer tudo para ter resultados na sua vida, mas será como esmagar pedras. Você quer que a água flua, se Deus não falar, se Deus não se mover, alguma coisa vai fluir, vai ser o seu sangue. Mas quando Deus falar, a água vai fluir. Amém? Sob a lei, Deus diz, de forma alguma me esquecerei do pecado de vocês, visitarei a maldade dos pais dos filhos até a 3ª ou 4ª geração. Mas sob a graça, pelo que Jesus Cristo fez, Deus diz que não vai se lembrar mais, jamais, dos nossos pecados. Algo mudou.
E por alguma razão, alguns de nós ainda estamos acampados ao lado da lei. Ainda estamos pregando que Deus vai visitar a maldade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração, quando a Bíblia é tão clara que no novo concerto Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Por que ele não se lembra mais? Porque houve um tempo quando Deus se lembrava dos nossos pecados, mas ele não lembra mais. Ele não visita mais os seus pecados. Ele não pune mais você. Você está livre da maldição por causa da cruz de Cristo. Amém? A cruz mudou tudo. Às vezes, em nossas pregações, pregamos como se a cruz não tivesse existido. Nós negamos a cruz. Nós ainda pregamos a lei. Faça bem, receba o bem. Faça o mal, receba o mal. Então, por que Jesus veio? Jesus veio para que recebamos o bom que não merecemos. Porque ele recebeu todo o mal que eu e você merecíamos. Para ele seja todo louvor e a glória. Bem, pastor, você não sabe que a graça é básica? Quando somos salvos, nós depois nos aprofundamos a partir daí. A vida profunda. Você tem que ensinar as pessoas a lei. Se a lei é profunda e a graça é básica, então todas as religiões do mundo são profundas. Porque toda religião no mundo ensina a lei. Mas veja o que eles não ensinam. Que você pode receber o bem que não merece. Receber prosperidade que você não merece. Receber plenitude que você não merece. Receber cura que você não merece. Porque Jesus tomou o seu lugar na cruz. Ele foi julgado no seu lugar. Foi punido no seu lugar na cruz. Requer o Espírito Santo para proclamar a amabilidade de Jesus. Não precisa do Espírito Santo para ensinar lei. Qualquer líder religioso pode ensinar a lei. Faça o bem, receba o bem. Qualquer um pode ensinar a lei, mas requer o Espírito Santo para ensinar a graça. Por isso eu declaro para você que a graça não é somente o começo. Foi a graça que nos salvou, será a graça que nos levará para os céus. Tendo começado no Espírito, nós continuamos no Espírito. Posso ter um amém? Quantos querem as bênçãos de Abraão na vida? Levante sua mão. Eu sei que quando pregamos na África do Sul, nós vemos o potencial de Deus nesse país. O potencial está aqui. Amém? E eu sei que muitos de vocês ouviram a respeito das bênçãos de Abraão. Eu sei que eu estou falando para ministros treinados nas bênçãos de Abraão. Desde que eu comecei a ler a respeito das bênçãos de Deus, dos ensinamentos do pastor Reagan, eu cresci na palavra da fé e ouvi a respeito das bênçãos de Abraão. As bênçãos de Abraão são saúde, riqueza. Eu disse saúde, riqueza. Vou repetir, saúde, riqueza, amém? As bênçãos de Abraão incluem mais do que isso. A maior bênção de Abraão é justiça. Cristo nos redimiu da maldição da lei para que a bênção de Abraão viesse sobre nós. Cristo nos redimiu da maldição da lei significa o quê? O que significa? Bem, pastor, significa que se você obedecer a Deus não existe maldição. Mas isso é óbvio. Por que você teria maldição se você obedece a Deus? Somente tem significado se hoje, quando você fracassa, quando cai, quando peca, não existe maldição. Porque Cristo te redimiu da maldição. Ele levou a maldição sobre ele. Crer assim vai fazer as pessoas sentirem-se livres para pecar? Vai produzir imoralidade e licenciosidade na igreja? Não, porque crer certo sempre produz o viver certo. A lei fala de fazer o que é certo. Por muitos anos temos pregado a retidão, e as pessoas só fazem errar. As pessoas estão destruídas. Talvez tenhamos nos esquecido do novo concerto, porque o justo viverá de crer certo. Amém? Quando cremos certo, vivemos certo. Amém? Seus pecados foram perdoados na cruz. Seus pecados de ontem, de hoje e de amanhã foram perdoados. Portanto, respire e descanse
Mas, pastor, se pregarmos que as pessoas foram perdoadas de todos os seus pecados, as pessoas vão sentir que têm uma licença para pecar. Isso não é verdade. Porque certa vez uma mulher veio, quando Jesus foi convidado para a casa de um fariseu. Seu nome era Simão, o fariseu, e ele convidou Jesus para uma janta. Ele não deu a Jesus um bem-vindo apropriado, não deu água para o seu pé, nem unção para a sua cabeça. E no final do jantar, uma mulher, a Bíblia chama de grande pecadora, talvez uma prostituta. E ela veio e chorou aos pés de Jesus, enxugou seus pés com seus cabelos e ungiu seus pés. Então Jesus disse: Simão, olhe para essa mulher. Você não me deu água para o meu pé, não me ungiu com óleo, mas ela não cessa de beijar os meus pés. Deixe-me contar uma história. Jesus disse: existiam 2 devedores que deviam dinheiro. Um devia, e eu vou usar dólares americanos, $100.000. O outro devia $100. E como ambos não podiam pagar o empréstimo, o credor perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Bem, os fariseus entendiam os cifrãos. Eu creio que aquele que perdoou mais. Jesus disse, em resumo, você sabe por que ela me ama? Porque ela sabe que ela muito foi perdoada. Se nós pregarmos sobre o perdão total para as pessoas, que todos os pecados são perdoados, até o dia que eles morrerem, escute, se o sangue de touros e bodes podia dar perdão por 1 ano para Israel, não me diga que o sangue de Jesus, o sangue real de Jesus, o sangue eterno de Jesus, não pode dar perdão total para todos os nossos pecados. Veja bem. Irmão, alguma coisa está errado. O eterno sangue de Jesus dá eterno perdão. Assim nós podemos descansar, e quanto mais descansamos, mais Cristo se manifesta. E o resultado é naturalmente a santidade. Você já viu alguém se esforçar para ser santo? Ah, eu tenho que me encurvar um pouquinho porque estou tentando ser santo. Vou subir no púlpito. Bem, meus irmãos e irmãs, a Deus seja toda a glória. Eu preciso ser humilde. Isso é horrível, não é? Você já viu alguém tentando ser humilde? E ele não é sincero, mas quando você vê alguém cuja face brilha porque é realmente humilde, você vê Jesus. É um fruto do Espírito. Veja Gálatas 1, 2, 3, 4 e 5 e você vai encontrar que antes do fruto do Espírito, em Gálatas 5, tem as obras da carne. Isso é interessante. Não fala frutos da carne, fala obras. Fruto do Espírito. Agora, capítulo 1 ao 4 fala da lei da graça, lei graça, lei graça. Se você está debaixo da lei, o resultado são as obras da carne. Se você está sob a graça, o resultado são os frutos de crer certo. O fruto de estar sob a graça é o amor, alegria, paz e mesmo o domínio próprio não é um esforço, é um fruto. Assim, se eu quero que as pessoas tenham domínio próprio, eu não prego domínio próprio, eu prego a graça de Deus, porque a graça de Deus é o mestre. Ela vai ensinar a eles a negar a impiedade. Nós não ensinamos às pessoas, a graça de Deus ensina, a graça é um mestre, é um maravilhoso mestre. Pregamos a graça e a graça ensina a partir de dentro do coração. Estar sob a lei é produzir obras da carne. Quando Israel, pensa em Israel, quando eles saíram do Egito, eles saíram e a Bíblia diz em Salmo 105 que ele os trouxe com ouro e prata e não existia nenhum fraco entre eles. 2,5 milhões de pessoas e nenhum enfermo. Todos saíram cheios de prata e de ouro. Vovôs corriam atrás das vovós. Aleluia! Ninguém estava paralítico. Todos estavam curados porque a noite antes eles se alimentaram com o Cordeiro de Deus. Aleluia! Perceba que eles saíram com ouro e prata, mas não tinha bezerro de ouro.
Porque a lei não havia sido dada. A hora que você vê o bezerro de ouro, é quando eles usam errado o ouro depois que a lei foi dada. E Israel se orgulha e presume que tem justiça própria e diz, tudo que Deus diz, nós faremos. E assim, logo depois disso, você vê o bezerro de ouro. Começou com boas intenções, está sob a lei. Começou com o desejo de ser santo. Mas quando você se coloca debaixo da lei, o resultado são as obras da carne, idolatria. O primeiro mandamento, não terás outros deuses, e você vê logo um bezerro de ouro. Sob a graça, eles saíram com o sangue de um cordeiro. Eles não conheciam os 10 mandamentos porque não havia sido dado. Eles saíram sob o concerto de Abraão, da graça. Amém. O ouro lhes servia até o Monte Sinai. Mas sob a lei, o momento que eles aceitaram a lei, eles serviram ao ouro. Um dia eu estava lendo as Escrituras e eu vi o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 3, o ministério da morte foi gravado e escrito em pedras. Nós temos a referência na tela. Surpreende a muitas pessoas quando sabem que Deus chama a lei o ministério da morte. Diga. Que ministério é esse? Morte. Gravado com letras em pedras. Esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Versículo 8. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Deixe-me dizer algo sobre o versículo 9. Você sabia que tivemos avivamentos em tempos passados, apontando os pecados do povo e apontando suas falhas e fraquezas, e as pessoas vinham para o altar e elas clamavam e chamavam de avivamento? Deus não diz que o ministério da condenação não tem glória. Mas a glória não se compara à glória do ministério da justiça. E eu creio que estamos experimentando isso nesses últimos dias. Amém? Nós vamos ver um avivamento, uma revolução do Evangelho. Você vai ver jovens vindo para Jesus porque estão cansados da religião, estão cansados de estar sob a lei, estão cansados da hipocrisia. Veja, alguém pode dizer, a lei que não estamos mais submetidos a ela não são os 10 mandamentos, na verdade é o sacrifício de animais. Bem, o sacrifício de animais e os rituais da lei não estão gravados em pedras. A única parte da lei que foi gravada, escrita em pedras, foram os 10 mandamentos. Na América, eles estão lutando para colocar os 10 mandamentos nas escolas públicas. Nós devíamos estar lutando para colocar João 3,16 nas escolas públicas, porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Bem. Se nós não temos os 10 mandamentos, como as pessoas podem ser santas? Bem, como Abraão foi santo? Abraão foi chamado amigo de Deus. Deus o chamava meu amigo. Posso esconder alguma coisa de Abraão? Aquilo que vou fazer, Deus o chamou meu amigo. Deus nos ama a todos. Mas Ele não gosta de alguns de nós. Pastores, vocês amam a igreja de vocês. Mas algumas pessoas você não gosta. Você os ama, mas você não gosta deles. Eu não quero ser alguém que Deus somente ama. Eu quero ser alguém que Deus gosta. E Deus gostava de Abraão. Mas Abraão viveu mais de 400 anos antes dos 10 mandamentos serem sido dados. Como que ele viveu? Como que ele caminhou com Deus? José viveu centenas de anos antes dos 10 mandamentos serem sido dados. José resistiu à mulher de Potifar. E não existiam 10 mandamentos. Cristo é a nossa sabedoria. Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa santidade. E Cristo é a nossa redenção. Posso ter um amém? Tudo é Cristo. A lei não pode fazer você santo. A lei foi dada para destacar os seus pecados. Foi desenhada para esse propósito. Desenhada para apresentar seu pecado. Não foi desenhada para trazer justiça, porque a lei é o conhecimento do pecado.
A Bíblia chama a lei o ministério da morte. Imagine uma série de mensagens sobre os 10 mandamentos. Você mataria as pessoas vagarosamente? Eu declaro que pessoas estão doentes hoje nas nossas igrejas, pessoas estão presas hoje, não pelo pecado, Jesus já cuidou disso. Elas estão presas e doentes por causa da condenação. O ministério da condenação. Veja, em Lucas 18 e Lucas 19, nós temos 2 capítulos colocados lado a lado pelo Espírito Santo. Lucas 18 fala do jovem rico, Lucas 19 fala de Zaqueu. O Espírito Santo colocou esses 2 capítulos lado a lado para mostrar para nós os efeitos da lei da graça. Lucas 18, o jovem rico veio para Jesus orgulhoso. O que devo fazer para herdar vida eterna? Igreja, qual a resposta correta? Crer em mim. Jesus deveria ter dito crer em mim. Mas porque ele veio orgulhoso com sua performance, o que devo fazer? Jesus disse, você conhece os mandamentos? Não dirás falso testemunho, não cometerás adultério, não farás isso, não farás aquilo. Jesus deu a lei. Por quê? Porque Jesus sabia que a lei o traria para o seu próprio fim. Mas ele era cheio de justiça própria. Ele disse, eu guardo tudo isso. Então Jesus disse para ele, uma coisa lhe falta. A lei foi desenhada para mostrar o que falta. Vende o que tens e dá para os pobres. Foi um teste. O dinheiro ou mamon era o seu Deus principal. A Bíblia diz que ele saiu sentido. Ele não tinha coragem de dar nem $1. Capítulo seguinte. Zaqueu era um homem pequeno, um tampinha. E por isso, ele subiu numa árvore. A resposta é sempre o madeiro, rapaz. Ele subiu numa árvore, ele viu Jesus. Ele era um coletor de impostos. Naquela época, coletores de impostos eram como traidores. Ele era um coletor de impostos numa árvore. Olhando para Jesus, Jesus olhou para cima, não foi dado nenhuma lei. Nenhum mandamento mencionado. Jesus disse, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar na tua casa. Graça somente. E quando eles saíram, o povo murmurava. Um escândalo da graça. As pessoas sempre murmuram quando a graça é demonstrada. Eles não murmuram quando a lei é pregada. Eles dizem amém. A lei produz pessoas duras, você já notou? Principalmente duras contra as mulheres. Jesus foi à casa de Zaqueu, nenhum mandamento foi mencionado, nenhuma lei foi dada. No final do jantar, Zaqueu se levantou e disse, metade dos meus bens eu darei para os pobres, e todos que eu enganei eu pagarei de volta 4 vezes. Jesus disse, salvação entrou nessa casa. Aleluia! Sob a lei, o jovem rico não deu nem sequer $1. Sob a graça, Zaqueu deu quase tudo o que tinha. Graça faz as pessoas generosas. Algo sobre a graça que precisa ser ensinada uma vez e uma vez mais. Martinho Lutero disse, eu necessito pregar o evangelho da graça para alguém. E ele acabava pregando para os seus colegas. Todos os dias eu necessito pregar o evangelho da graça para alguém, porque todos os dias eu esqueço. Se você ouvir 10 boas pregações, 10 semanas de boas pregações sobre a graça, e se na 11ª você escutar uma mistura, você pode esquecer as outras 10. Porque nós somos propensos à lei. Você me escuta? Bênçãos de Abraão. Vamos falar das bênçãos de Abraão por um tempo. Em Romanos 4, diz, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Qual a promessa que Deus deu a Abraão? Que ele seria o herdeiro do mundo. Se Deus for cumprir essa promessa na sua vida de ser herdeiro do mundo, que pelo menos você seja o herdeiro da África do Sul. Se Deus vai cumprir a promessa de fazer de você o herdeiro do mundo, você tem que ter saúde. É difícil um herdeiro do mundo estar sempre doente. Se Deus vai fazer de você herdeiro do mundo, Ele vai fazer você rico, porque é difícil para alguém ser herdeiro do mundo e ser pobre e falido.
Assim, envolvendo a promessa de ser herdeiro do mundo, está saúde, prosperidade, proteção. Mas por que os crentes não possuem o território onde estão? Tomando mais terra, possuindo pelo menos uma parte do mundo. Por quê? Eu tenho escutado sobre as bênçãos de Abraão por anos. E eu não estou vendo. Por quê? Porque nós deixamos de ler o que está escrito aqui. Diz que a promessa que Abraão seria herdeiro do mundo não foi para Abraão ou para sua semente. Vocês sabem que são de Cristo, portanto são sementes de Abraão. Essa promessa é para você porque você é semente de Abraão. Olhe para alguém e diga, eu sou a semente de Abraão. Assim a promessa é também para você. Você é a semente de Abraão. A promessa não foi para Abraão e sua semente mediante a lei, mas mediante a justiça que vem da fé. Não é através da lei. E nós tentamos conquistar pela lei. Em outras palavras, não é através da sua obediência. Não é através de você guardar a lei. Não é através do seu esforço. Amém? Veja, Abraão não recebeu a bênção porque ele era bonzinho. Ele mentiu a respeito da sua esposa. Mentiu descaradamente. E foi por um motivo muito especial. Proteger sua própria vida. E ele fez isso 2 vezes. Assim, ele não é o perfeito exemplo de alguém que foi abençoado porque guardou a lei ou tem obedecido a Deus. Mas ele era um homem de fé. Assim, a promessa não é através da lei, é através da justiça da fé. Se pregássemos a justiça da fé para o nosso povo, eles herdariam sem esforço. Abraão mentiu e alguns olham para mim de forma estranha. Nunca ouviram que Abraão mentiu? Ele estava para entrar no Egito e a sua mulher era linda. E Abraão disse, você é tão bonita, se alguém perguntar se você é minha esposa, diga não, ele é meu irmão. Quando Faraó viu aquela mulher, ele quis para o seu harém. E você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o Senhor trouxe doença para Faraó e sua casa. Espera um minuto. Deus, o Senhor pegou o homem errado. O Senhor tinha que pegar o mentiroso. Você não pode culpar a Faraó se você tem uma irmã que é linda e Faraó diz, eu quero para o meu harém. Você não pode culpar a Faraó. Deus feriu o homem errado. Deixe-me dizer algo. Se você é justo pela fé, Deus não vê falhas e fraquezas. É por isso que, escute, é por isso, na galeria dos heróis da fé, pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé, você não encontra nenhum registro de pecados. Por quê? Porque os céus não registram o pecado dos crentes. Desde a cruz não existe mais registro. Não vão mais projetar o vídeo. Essa foi a sua vida, não se preocupe. Eu pensava que quando eu fosse para o céu, Deus ia projetar um vídeo. Essa foi a sua vida. Isso me amedrontava todos os dias quando eu era adolescente. Todos os pensamentos vão ser projetados? Sim, sim. Não existe registro. 2 semanas atrás eu estava pregando na igreja Hillsong, na Europa. Eu estava na minha cama e o Senhor falou comigo e o Senhor me disse, filho, na galeria dos heróis, mesmo Moisés, todas as suas vitórias da fé foram antes da lei. E eu me levantei, abri a Bíblia para provar que Deus estava errado. Você já fez isso alguma vez? E eu olhei para a galeria dos heróis da fé e eu vi, pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó antes da lei. Pela fé Moisés guardou a Páscoa e a aspersão do sangue antes da lei. Pela fé Moisés e os filhos de Israel cruzaram o Mar Vermelho. E ali, para. 40 anos depois da lei ser dada, não existe registro da fé de Moisés. Você sabe por quê? Porque no versículo seguinte diz, veja aqui, versículo 14. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil.
Se você está tentando ganhar alguma coisa pela lei, sua fé é sem efeito. E a promessa de Deus na sua vida é inútil. Se você entrevistar um crente hoje, pergunte a ele, o que anula a fé na vida do crente? Você está tentando crer para a cura? Você está tentando crer para a sua igreja romper? Você quer que isso aconteça, mas parece que alguma coisa está anulando a sua fé. Pergunta a um crente, o que você acredita que anula a sua fé? E ele vai responder assim, pecado. Amém? Pecado anula a fé. Resposta errada. Aqueles que são da lei, que estão sob a lei, você tem sua fé inutilizada. A lei e a fé são opostos. Olhe com cuidado, a Bíblia é muito consistente. Romanos e Gálatas, o oposto da graça é obras, o oposto do Espírito é a carne, o oposto da fé não é o medo, é a lei. A lei produz temor. Bem, Pastor Prince, o avivamento terminou porque existia pecado no acampamento. Se pecado no acampamento para com avivamento, nunca teria começado. Porque avivamentos acontecem onde existe pecado. Você me acompanha? Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Existe esperança para a África do Sul, existe esperança para o continente africano, para a Europa, para a Ásia e para o mundo. Quando você vê o pecado aumentando, jovens se envolvendo com o pecado, a internet cheia de pornografia, você vê essa impureza no mundo, você vê Hollywood buscando imoralidade, existe pecado aumentando. Coloque os seus olhos na graça de Deus, porque ela vai superabundar. Traz esperança para essa geração. Mas a Bíblia também diz, deveríamos pecar para que a graça superabunde? Não cite somente essa parte. Continue lendo. Diz assim, como podemos nós que morremos para o pecado viver mais nele? Se você fosse no passado cidadão americano, mas agora você é cidadão da África do Sul, você morreu como cidadão americano e agora você é sul-africano. Algumas vezes você se comporta como americano, mas você é sul-africano. Você não é mais americano. Este grande homem de Deus, ele já está no céu, Dr. Martin Lloyd-Jones. Ele pregou em Westminster, Londres. Eu me lembro uma vez que eu estava triste porque eu havia lido algumas coisas. Você não deve ler blogs e e-mails. Hoje eles não apedrejam, eles escrevem e-mails venenosos. Assim eu cometi o erro de ler alguma coisa assim, eu estava desencorajado. Meu coração é gentil e eu posso ficar ferido. Eu estava numa livraria vendo alguns livros, me distraindo um pouco e me sentindo desencorajado. Foi alguns anos atrás. E eu vi uma série de livros sobre Romanos de autoria de Martin Lloyd-Jones e eu já pregava sobre a graça. Assim eu distraído comecei a olhar, abri uma página e os meus olhos caíram numa passagem escrita por Dr. Martin Lloyd-Jones, um teólogo. E ele dizia, por que que hoje ninguém está nos acusando de pregar mais sobre pecado do que a graça abundante? Naquele tempo acusaram Paulo. Por que que ninguém nos acusa hoje das mesmas coisas que eles acusaram o apóstolo Paulo? E o Dr. Martin disse, porque nós não estamos pregando o mesmo evangelho que Paulo pregava. Ele disse, a não ser que preguemos o mesmo evangelho para que as pessoas não entendam você e você seja perseguido, você não está pregando o verdadeiro evangelho. Eu me lembro alguns anos atrás, quando fui chamado para pregar sobre a graça radical, eu estava na Suíça, eu estava de férias com a minha esposa, visitando os Alpes suíços. Minha esposa estava dormindo, e eu estava dirigindo e ouvi a voz de Deus dentro de mim falando, filho, eu quero que você pregue sobre a graça radical. Eu disse, Senhor, eu sou um pregador da graça. É um golpe baixo. O Senhor sugerir que eu não sou um pregador da graça, eu sou o homem da graça. E o Senhor disse, não, sempre que você prega sobre a graça, você tenta equilibrar com a lei.
E Deus disse: o que o homem chama equilíbrio, eu chamo mistura. Você não pode colocar a graça, o novo vinho, em odres velhos, você vai perder ambos. Veja, nenhuma igreja prega a lei pura, somente nas sinagogas. As igrejas pregam graça, até certo ponto, mas não a graça pura, graça radical, somente graça. E o Senhor disse para mim: a não ser que você pregue graça radical, vidas não serão radicalmente transformadas. Isso mudou a minha vida, mudou meu coração. Eu voltei e comecei a pregar minha primeira mensagem sobre a graça, graça completa, pura, sem tentar equilibrar. E eu vi os resultados, como nunca antes. E a partir daí tem sido uma maravilhosa jornada. Deus está abrindo portas, até mesmo na televisão. Deus está abrindo portas. Eu não gosto de ficar viajando para ali e para cá. Sou muito caseiro, já estou sentindo falta de casa. Falta da minha esposa, falta da minha filha, falta da minha igreja. Mas Deus está abrindo portas e as finanças têm vindo sem esforço. Tenho dito para a minha equipe: se as finanças não vierem, nós vamos parar. Mas Deus está abrindo portas. Deus quer que o evangelho seja pregado. Sou somente o mensageiro. Amém. E Deus tem me mantido para o evangelho. Aleluia. Uma das bênçãos de Abraão é que você se torne rico. Não, isso não está correto. A Bíblia diz que Abraão foi muito rico em gado, prata e ouro. Você sabe por que Deus mencionou isso? Porque ele já via os religiosos que diriam: é só espiritual isso. Não, gado, prata e ouro. Foi uma das primeiras coisas que Deus fez com Abraão. E Ele vai fazer com você também. Diga: muito rico. Olhe para a sua saúde. Ele viveu 175 anos. Foi uma vida longa. Significa que você ainda é um adolescente, irmão. O pastor Horácio é um adolescente. 175 anos de bênçãos. Depois que sua esposa morreu, o homem se casou de novo. Quando ele tinha 100 anos, Deus renovou sua juventude e ele tinha potência. Essa foi a bênção de Abraão. Não tinha Viagra naquele tempo. A bênção de Abraão. Você não quer essa bênção de Abraão? Esposas, orem. Se nós não vemos isso se manifestar na nossa vida, é porque tentamos conseguir pela lei. Anula a nossa fé. Não somente isso, Deus renovou a juventude da sua esposa Sara, na sua velhice. Que Faraó queria Sara para o seu harém, e mais tarde Abimeleque queria Sara para o seu harém. 2 reis ímpios queriam essa mulher. Ela tinha 65 anos uma vez, e na outra tinha 90 anos. E 2 reis ímpios a queriam para o seu harém. O harém deles estava cheio de mulheres bonitas. Deus fez alguma coisa fisicamente para Sara, e foi sob as bênçãos de Abraão. Não foi renovação espiritual. Eram 2 reis ímpios. Eles não disseram: eu vejo a beleza espiritual de Sara. Eram olhos de homens. E ela estava sob a bênção de Abraão. Amém? Você vai ficar surpreso que na graça até as rugas desaparecem. E Deus sabe que nós precisamos. Quando você está sob a lei, você vive em estresse. Existe condenação, existe culpa, existe consciência de pecado o tempo todo. Sob a lei, profetas do Antigo Testamento traziam pecado para a sua consciência. Sob a graça, os profetas do Novo Testamento enfatizam a justiça de Deus em Cristo. Amém? É incrível que a Bíblia chama a lei o ministério da morte. Também é incrível que os filhos de Israel, quando saíram do Egito, todo o caminho até o Monte Sinai,
Nenhuma pessoa morreu. Eles murmuraram. Eles reclamaram no Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho. Do outro lado ficaram bem por 3 dias. Depois reclamaram das águas amargas de Mara. Deus adocicou as águas com a cruz, a árvore. E eles ficaram bem por alguns dias, depois reclamaram de novo. Quantos sabem que murmurar é um pecado? Veja, murmurar é um pecado. Nós categorizamos o pecado, Deus não. Certo? Assim, se reclamar é pecado, por que ninguém morreu? Eles murmuraram do Egito até o Monte Sinai. Eles reclamaram que não existia comida, e Deus deu o maná do céu. Eles reclamaram que não existia água, Deus trouxe água da rocha. Parece que cada falha deles trazia manifestação de Deus e da sua graça. Porque durante esse período, eu me lembro anos atrás, quando Deus disse isso para mim, quando eu estava estudando, eu estava no meu escritório, Deus falou comigo, ninguém morreu do Egito até o Sinai. Estude esse período, filho, porque é uma figura da graça pura. Eu nunca tinha escutado ninguém pregar sobre isso, então fui para minha Bíblia, abri minha Bíblia e tentei descobrir pelo menos uma pessoa que morreu. Tentando provar que Deus estava errado. Porque eu nunca havia escutado ninguém pregar sobre isso. Você sabe o que eu descobri? Que eles reclamavam, eles não eram perfeitos, eles tinham pecados. Eles reclamaram dizendo, Moisés, por que o Senhor nos trouxe aqui para morrer? Moisés clamou a Deus, Deus abriu o mar. Eles reclamaram e reclamaram e reclamaram, ninguém morreu, nenhuma alma morreu. Mas depois que eles receberam a lei, é uma história triste. Eu não tenho como explicar tudo o que aconteceu durante o período da lei, mas você pode ler o meu livro Destinado a Reinar, existe uma parte onde eu explico tudo em detalhe. Ao pé do Monte Sinai, Israel se firmou na sua justiça própria. Nas suas próprias obras, dizendo para Deus, tudo que o Senhor mandar, nós vamos fazer. Isso está em Hebreus. Eles se orgulharam em sua capacidade de obedecer. Imediatamente Deus mudou o seu tom. Em Êxodo 19, Deus diz, Moisés, diga para eles não se aproximarem. Se Israel se firma nas suas obras, se firma na sua justiça, esse é o trato. Eu sou santo, fiquem distantes. No capítulo seguinte, Deus dá os 10 mandamentos, correto? Se querem ser tratados baseado na obediência de vocês e na bondade de vocês, aqui estão os 10 mandamentos. Guarde-os e eu vou abençoá-los. Se vocês quebrarem uma lei, vocês vão ser culpados de todas. E eles trocaram de concerto ao pé do Monte Sinai. Sabe o que aconteceu? Depois que eles receberam a lei, quando murmuraram deste lado do Sinai, eles morreram. Eles reclamavam e morriam. Receberam o que pediram. Desse lado, ninguém morria, mesmo pecado. Por quê? Porque durante esse tempo, eles estavam debaixo do concerto com Abraão, o concerto da graça. Não o concerto do Sinai, a lei. E a graça não depende da nossa bondade, mas da bondade dele. Não na nossa performance, mas na obra dele. Não na nossa bondade, mas na bondade dele. Ele os trouxe pela sua graça. Não tinha nada a ver com eles. A parte deles era serem gratos pela bondade de Deus e adorá-lo. Mas o homem quer uma participação. No céu você vai escutar, digno é o Cordeiro. E não digno é o Cordeiro e eu. Você e eu não seremos destacados. Mesmo quando recebermos coroas, nós as lançaremos aos pés de Jesus. Aquilo que eu faço como pastor, como ministro, como diácono, seja em que área você estiver servindo, como empresário, Deus dá a você a graça para trabalhar. E quando você usa essa graça, Deus galardoa você por usar essa graça que Ele te deu primeiro. Que bom Deus! Que incrível Deus! É possível que a graça seja dada e a graça seja em vão, porque você não usa a graça. Quando você usa a graça, Ele galardoa você pela graça que Ele te deu. Aleluia! Eu amo pregar sobre a graça. Amém?
Em outra ocasião, quando Sara tinha 90 anos, Abimeleque a queria para o seu harém. Mais uma vez, os seus olhos estavam na sua beleza, porque a sua renovação foi literal como a das águias. A Bíblia diz que Deus renovará a sua juventude como a das águias. Significa que é uma renovação literal. A águia literalmente renova a sua juventude. Pobre Abimeleque, ele pensou que Abrão fosse o irmão dela e ele trouxe Sara para o seu harém. E naquela noite, Deus viu ele num sonho. É isso que Deus disse: você é um homem morto. Você é um homem morto. Espera aí, ele não mentiu. Abrão mentiu. Deus veio para o homem errado. Vocês não querem me ajudar a pregar? Deus veio contra o homem que tomou a esposa do homem justo. E justo pela fé. Obviamente, ele não é justo por conduta. Ele mentiu 2 vezes a respeito da sua esposa. E eu sempre digo isso: se eu mentir a respeito da minha esposa, eu não tenho que me preocupar com o rei, porque a minha mulher vai me matar. Ela vai acabar comigo. Deus disse, ela é mulher de Abrão. O versículo 7 diz, Deus disse, devolva a mulher. Abimeleque tinha muito medo. Se Deus aparecesse para você e dissesse, você morrerá, você também tremeria. Provavelmente até a sua voz mudou. Ah, sou inocente. Não foi ele que me disse, ela é minha irmã. E ela também não disse, ele é meu irmão. E eu fiz isso de coração puro e de mãos limpas. Versículo seguinte. Então Deus lhe disse, sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, por isso não lhe permiti tocá-la. Versículo seguinte. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta. O sujeito mentiu. Ele é um profeta. Ele vai orar por você. Abimeleque é que tinha que orar por Abraão. Se não orar, você morrerá. Igreja, muitas vezes ficamos confusos por causa do ensinamento e da pregação que ouvimos. Quando nós sentimos que fracassamos para com Deus, talvez bebemos mais do que devíamos, escondido, e nos sentimos condenados, nos sentimos abandonados por causa do ensinamento que recebemos. Ficamos confundidos muitas vezes quando Deus, nesses momentos, nos fala em amor. Porque nossa teoria diz que Deus nos deixou e não nos escuta mais. Mas isso não é verdade. Moisés via somente as costas de Deus. Ele podia ver somente as costas porque, sob a lei, Deus sempre estava saindo. Sob a graça, Deus diz, nunca deixarei vocês, nem desampararei. Você sabe por quê? Porque 2000 anos atrás, um homem solitário foi pendurado numa cruz e ele gritou, meu Deus, por que me desamparaste? E pela primeira vez na vida de Jesus, ele se dirigiu ao Pai como meu Deus na cruz. Ele nunca se dirigiu a Deus como meu Deus, ele sempre falava meu Pai. Pela primeira vez ele clamou, meu Deus, por que me abandonaste? Ele clamou em alta voz para que todos soubéssemos o que aconteceu na cruz. Você e eu hoje podemos dizer, Pai, por que tens me abençoado? Aleluia! Sim! Louve ao Senhor Jesus! Ele é o único! Ele é o único! Se você quer saber se uma doutrina vem de Deus, faça essa pergunta. Isso glorifica Deus ou glorifica o homem? Isso vai dar resposta. Vou concluir com essa história. A mulher que tinha um fluxo de sangue.
Por 12 anos, ela sofria por 12 anos com uma hemorragia. A Bíblia diz, vocês conhecem a história, não vou entrar em detalhes. A Bíblia diz que ela consultou muitos médicos e a enfermidade piorou. Ela gastou tudo o que ela tinha, agora ela estava enferma e falida. Então ela ouviu falar de Jesus. Como você pensa que ela ouviu? Você pensa que ela ouviu que Jesus dizia, venha a mim quando você estiver purificada. Mas o que ela ouviu deu a ela ousadia, deu uma ousadia para ela vir e tocar nas suas vestes. Você sabe que ela quebrou muitas leis levíticas só por estar lá, porque naquela condição não podia estar num lugar público, muito menos tocar num rabino. Obviamente o que ela havia ouvido não tinha nada a ver com a lei. Escute. Existem figuras na Bíblia. Uma mulher no Evangelho é uma figura da igreja ou de Israel, dependendo do contexto. A igreja tem estado sangrando. Enquanto a igreja estiver sangrando, ela não pode ficar grávida com a semente de Deus. Ela não pode produzir. A igreja está hemorrágica. Como posso dizer isso sem ofender ninguém? A palavra na língua hebraica para as nossas justiças, não nossos pecados, nossas justiças, é trapo de imundícia. A palavra trapo de imundícia em hebraico quer dizer absorventes sanitários sujos. Não nossos pecados, nossas justiças são como trapo de imundícia aos olhos de Deus. Correto? Assim essa mulher representa a igreja que confia na sua própria justiça. Enquanto ela está nessa condição, ela vai precisar de um absorvente. Mas uma mudança aconteceu quando, ao invés de confiar na sua própria justiça, ela tocou nos vestidos da justiça. Justiça da fé, ela tocou nas orlas da justiça. A justiça de Cristo, e imediatamente a hemorragia parou. Eu acredito que profeticamente nós estamos aqui. A igreja está nesse lugar. Quando a igreja vai renunciar à fé no trapo de imundícia e nos absorventes e vai colocar fé no manto da justiça que Jesus Cristo nos dá como uma dádiva. Uma dádiva. Como Abraão recebeu como uma dádiva. E Jesus virou-se para ela. É lindo. Você sabe por que ele se virou? Ele não queria que ela sentisse que estava roubando uma bênção. Ele queria que ela visse o amor nos seus olhos. Ele diz, filha, tem bom ânimo. Sua fé lhe curou. Escute, escute. Não aplaude, escute. Quando você vê Jesus, o Senhor disse isso para mim, quando você vê Jesus em sua graça, ele se vira para ver você na sua fé. Você não vê a sua fé, você não enxerga a sua fé. Fé não é alguma coisa que você vê. Fé é ver Jesus na sua graça. Ver a sua fé é com Jesus. Quando você vê Jesus na sua graça, ele se vira e vê você na sua fé. Por isso Jesus disse, a sua fé lhe salvou. A outra razão por que ele se virou é porque no Antigo Testamento Deus sempre mostra as suas costas. Ele sempre está saindo, porque o homem está sempre pecando, mas na graça ele se vira. Nós vimos a glória de Deus no rosto de Jesus Cristo, face a face. E nós fomos transformados não pelos nossos esforços ou nossa disciplina própria, nós fomos transformados vendo a glória do Senhor. De glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Dê louvor a Ele! Amém? Por um momento, a pecadora e o Salvador. Por um momento, eles estavam sozinhos, no meio da multidão. Eu amo isso. Ele ignorou todos, menos ela. Veja, ele estava a caminho da ressurreição daquela menina de 12 anos que estava no leito da morte.
Essa é a razão por que ele estava naquele caminho. Note que, no mesmo capítulo, o número 12 é mencionado 2 vezes. Não existe nenhum detalhe insignificante na Bíblia, até números têm significados. Aquela mulher sofria por 12 anos. Aquela menina que estava morta, filha de Jairo, tinha 12 anos. Ambas representam tipos. 12 tribos de Israel, 12 discípulos. Essa mulher representa a igreja. E até que a igreja seja curada, Jesus não será capaz de tocar a próxima geração, a geração de jovens, até que a igreja renuncie à sua própria justiça. Vamos lá, irmãos, adorem a Deus. Aleluia! A próxima geração será tocada. Aleluia! Veja nossos jovens, eles não estão deixando a igreja porque eles são ruins, mas porque eles nunca ouviram o evangelho. Bendito seja Deus, eu prego o evangelho. Não quero insinuar que você não prega. Eu estou dizendo, vamos estudar o evangelho mais. O que é o evangelho? É realmente boas novas? Eu te dou esse carro, esse Lamborghini. É um presente meu. Você me paga somente $100 por mês. Isso traz confusão. É um presente, mas você tem que pagar. É isso que tem sido pregado. E é por isso que as pessoas estão confusas. Deixe-me concluir com isso. No Antigo Testamento, o juízo que caía sobre o sacrifício era maior do que o sacrifício. Você lembra quando Elias pediu para Deus responder com fogo? O fogo de Deus desceu e consumiu o altar. O altar era feito de pedras, veja bem. Consumiu o sacrifício no altar e as pedras desapareceram. Tudo sumiu. Por quê? Sob a lei, o juízo de Deus é maior do que o sacrifício. Não existia sacrifício perfeito. Mas quando Jesus veio na cruz, e açoite após açoite do juízo de Deus contra a impiedade, contra os nossos pecados, os meus pecados, toda a lei que quebramos, toda a mentira de Abraão, cada pecado daquela mulher pega em adultério, tudo que nos garante o perdão, ele teve que pagar na cruz. E todo o juízo caiu sobre Jesus. Jesus absorveu tudo na sua pessoa, toda a chicotada, toda a maldição, toda a enfermidade, toda a pobreza, todo o julgamento, ele absorveu na sua pessoa e ele clamou, está consumado! Agora, o juízo foi executado e o sacrifício permaneceu. O céu se abriu. E ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Note, o sacrifício permaneceu e o julgamento desapareceu. Dessa vez, sob a graça, o sacrifício é maior do que o juízo. Aleluia. Dê-lhe louvor. Fique de pé. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.